Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel da disciplina de Termodinâmica 1, tá? Nas aulas anteriores, pessoal, vocês viram os diagramas termodinâmicos e como utilizamos as tabelas termodinâmicas para o que? Estimar algumas propriedades, né? Por enquanto estamos focando principalmente na pressão, temperatura e volume, tá? Então na aula de hoje nós veremos um outro modelo que a gente pode utilizar para obter essas propriedades, que é o modelo de gás ideal, né? E veremos quando aplicá-lo, né? Porque nem todo gás pode ser considerado um gás ideal. Então a gente vai ver quando aplica e quando não aplica, como a gente pode adaptar esse modelo, tá? Então vamos lá, pessoal. Bom, pessoal, então na aula de hoje a gente vai ver o modelo de gás ideal e o modelo de gás real e como utilizamos ele, tá? Mas, pessoal, antes disso, eu tenho que lembrar, isso é um erro comum de muitos alunos quando eles vão é, estudar um sistema termodinâmico, tá? Esse é um modelo para gás ideal, tá vendo a primeira palavra? Gás, tá? Então a gente não pode utilizar esse modelo para o quê? Para água líquida, tá? Então isso aqui só é válido quando eu tenho um gás ou um vapor superaquecido. Caso contrário, esse modelo ele não pode ser utilizado, tá? Então é a primeira coisa que você tem que botar na cabeça, tá? Bom, então pessoal, o que é um gás ideal, o que é um gás real e como que a gente diferencia, tá? Essa figurinha ela exemplifica bem esse tipo de comportamento, tá? Então, um gás ideal, pessoal, o que acontece? É, as forças intermoleculares, né, devido às ligações atômicas, elas não influenciam muito no comportamento do gás. Então o que acontece? Eu tenho moléculas dispersas, eu não tenho moléculas muito juntas, tá? Então, nesse caso, como eu não tenho influência de essas energias internas de atração e repulsão de moléculas, a gente pode considerar o nosso gás como um gás ideal, tá? Então, pessoal, toda vez que você pensar gás ideal, é isso que significa. Quando que a gente não vai ter, a gente não pode considerar o gás ideal? Justamente no caso oposto, ou seja, quando eu tenho as moléculas do meu gás, elas são tão próximas, né, que essas energias de ligação, tanto de atração como de repulsão, elas influenciam no comportamento do gás, tá? Então a gente tem essas forças atrativas que a gente chama. E aí meu gás ele não se comporta como gás ideal e eu também não posso utilizar o modelo de gás ideal, tá? Então é assim que funciona. Lembrando, né, pessoal, que são as moléculas estarem próximas? Eu ter uma densidade alta, ou seja, um volume específico baixo, tá? Quando eu tenho isso, né, na maioria das vezes, quando eu tenho altas pressões, eu vou ter moléculas bem juntas, tá? Então, altas pressões, pessoal, normalmente o nosso gás ele não vai se comportar como gás ideal, tá? Além disso, baixas temperaturas também, né? Porque baixas temperaturas, nossas moléculas ela têm pouca energia, então elas ficam muito juntas, tá? Então, associa isso a sempre essa propriedade de pressão e de temperatura que vai facilitar vocês terem o conhecimento. Mesma coisa no volume específico, tá? Bom, não vou entrar muito em detalhes, tá, pessoal, para ser redundante e esse vídeo durar uma infinidade. Tá? Se vocês quiserem mais detalhes, dá uma lida aqui nesse material, dá uma lida no livro de termodinâmica lá da bibliografia do nosso curso, que vocês vão entender um pouco melhor, tá? Mas de uma maneira geral, o que tem-se, né, no modelo de gás ideal? Que a temperatura ela é proporcional ao volume específico para uma pressão constante, ou seja, eu tenho uma relação linear entre a temperatura e o volume específico, considerando uma pressão constante. E eu também tenho uma relação linear, né, entre pressão e temperatura se eu tenho um volume constante, tá? Ok? Tudo bem? Como, né?
Aqui tá errado, né, pessoal? É PIT, tá? Não é B, não, tá? Mas o que que acontece? Conforme aumenta a pressão aqui, ó, da pressão constante, eu vou ter um aumento, né? Eu vou ter uma reta crescente, né? E conforme eu diminuo o V, eu tenho um comportamento crescente, tá? Então é algo oposto, tá? Bom, e qual que é esse modelinho? Basicamente, pessoal, a equação de estado para gás ideal é essa aqui, tá? Que vocês estão vendo. Aqui eu tenho a pressão, volume específico, constante gás ideal e temperatura, tá, pessoal? Vocês devem se lembrar muito, né? Deixa eu ajeitar aqui a minha mesinha. Mas vocês devem lembrar lá do ensino médio, né? PV igual a nRT, né? Essa expressão, tem até várias formulazinhas de decorar ela, mas é a mesma expressão, tá, pessoal? É só escrita de uma outra forma, ok? Pressão, pessoal, vai ser sempre a pressão absoluta, tá? Então, se vocês pegarem lá de mecânica dos fluidos, né? Onde a professora vai dar a disciplina lá para vocês, pessoal, tem a pressão relativa e absoluta, né? A absoluta é considerando a pressão atmosférica. Então, toda vez que eu for encaixar a pressão aqui nessa equação, ela tem que ser a absoluta, ou seja, considerando a pressão atmosférica. Tá? Aqui eu coloquei em quilopascal, tá, pessoal? Porque o R, desde que você coloque o R escreva o R em kJ por quilograma Kelvin, tá? A temperatura é a mesma coisa, tá, pessoal? Aqui eu não posso usar a temperatura em Celsius. Eu falei o primeiro erro muito grande quando a gente fala de modelo gás ideal, que é o pessoal usar essa equação quando eu tenho líquido. Não faz sentido algum. E o segundo erro é utilizar essa expressãozinha aqui com a temperatura em graus Celsius, tá? Se vocês retornarem lá nas primeiras aulas do curso, vocês vão lembrar que a graus Celsius é uma escala de temperatura relativa, não é absoluta, tá? Então a gente não pode usar temperaturas em Celsius, tem que usar em Kelvin. Ah, professor, como eu passo de graus Celsius para Kelvin? É só somar 273, tá, pessoal? Então eu vou ter Kelvin, quando eu pego a temperatura em graus Celsius, são 273. Então, por exemplo, 27 graus Celsius, se eu passar para Kelvin, vai ser quanto? 300 Kelvin, ok? Então, por favor, não se esqueçam disso, porque é importantíssimo, tá? Bom, Vzinho é o volume específico, não tem novidade alguma. O que muda aqui, pessoal? Esse parâmetro R, que vocês não tinham acesso até então, ou pelo menos não pela disciplina. Tá? O que é esse R, pessoal? Ela é uma constante do gás. Se é uma constante do gás, pessoal, como o próprio nome já diz, cada gás tem a sua. Tá? Não é um valor que é constante para qualquer coisa. Então, para cada gás, eu vou ter uma constante diferente. Como que eu acho essa constante para cada gás? Eu pego a constante universal dos gases, ó, que é esse R barrazinho, esse sim é constante para todo mundo. Até está escrito, ó, universal dos gases, que era o que você utilizava nessa expressão aqui, lá no ensino médio. E divide pela massa molar do gás, tá? Pô, professor, não lembro o que é esse treco de massa molar. Massa molar, pessoal, ela é um conceito lá de química, que é o que? É o número de mols, ela estabelece a relação entre o número de mols e a massa daquele elemento, tá? Então, imagina que eu pego uma amostra, vou imaginar, de ar. E aí eu meço o número de mols que tem nessa amostra e meço a massa. Divido um pelo outro, eu tenho a massa molar do ar, ok? Então isso, pessoal, vocês vão falar, putz, complicado, né? Não é, tá, pessoal? Isso aqui, pessoal, ele pode ser facilmente obtido pela tabela do livro, tá? Aquela tabela que eu já encaminhei para vocês lá no Classroom. Quem não tem ainda, baixa.
Vai estar lá no apêndice A, tabela A.5. Então aqui, pessoal, vocês vão ter o R, aqui já é o R final, tá? Tá vendo que a unidade dele está em kJ por quilograma Kelvin? De várias substâncias, tá? Desde a água, tá? Água líquida? Não, né, pessoal? Vapor da água, tá? Até R134A, que é um refrigerante, o álcool aqui, tá? Então vocês conseguem nessa tabela o valor do R. Que R? Esse R já aqui, tá, pessoal? É o R final. Você não precisa fazer esse cálculo aqui, não. Não é o R barra, é o R. Tá? O R barra também em kJ por kmol Kelvin. É outra coisa, tá? Então tá. Então essa é a equação de estado para gás ideal. Só que aí, pessoal, eu tenho algumas variações dela, tá? Por que variação? Porque depende do que eu tenho, tá? Então, por exemplo, ó, vamos escrever lá, ó, PVzinho igual a RT. Vamos transformar em todos aqui, né? Ó. O que é o meu volume específico, pessoal? Ele não é exatamente o volume pela massa. Então, o que eu posso substituir? Eu posso substituir esse PVzinho pelo volume dividido pela massa igual a RT. Consequentemente, é o que? PV... Opa, vamos vir para cá que tá... Acabou ali, ó. PV igual a MRT. Tá aqui, ó. Mudei a expressão? Não, é a mesma coisa. O que muda é que anterior eu estava escrevendo em termos de volume específico. Aqui eu estou escrevendo em termos de volume e massa. Qual que normalmente eu mais emprego? Essa aqui, né, pessoal? O que você mede na vida real? Volume e massa ou volume específico? Normalmente é volume e massa, né? A não ser que você saiba, né, por algum motivo, ou tenha algo que meça diretamente isso, que não é muito normal, tá? E eu posso também ter a base molar, que é aquela exatamente que nós vimos, que eu falei que vocês viram lá no ensino médio. Ah, professor, é a mesma expressão? É, pessoal, vamos lá, ó. PVzinho igual a RT. Aqui a gente já viu como que chega nessa, né? Vamos partir dela, né, para facilitar. Então a gente já viu como chega nessa expressão, PV igual a MRT. Se vocês lembrarem, pessoal, o que é o R? É o R barra, né, que é a constante universal dos gases, pela massa molar. Então, se eu substituir aqui, ó, P, V, M, R barra sobremão T, ok. E lembrar lá, ó, qual que é o conceito de massa molar, que é o Mzão? É o número de mols pela massa, ok? Então, ó, o que eu tenho aqui, pessoal? Ó, exatamente o inverso, né, ó, do meu do meu número, na verdade inverso não, na verdade já é o número de mols, ok? E aí eu consigo transformar o que em PV igual a N R barra T, tudo bem? Ok? Tudo bem, pessoal? Aqui eu cometi um deslizezinho, ou não, tá certo? Não, tá certinho, isso mesmo, tá? E eu posso ter para escoamentos de fluido, tá? Então eu tenho, ao invés de volume, número de mols, eu tenho que uma vazão volumétrica, uma vazão em massa, tá? Não vou entrar em detalhes nisso por enquanto, pessoal, porque mais para frente, quando a gente for entrar em primeira lei da termodinâmica, eu vou voltar e a gente vai focar melhor sobre o que é vazão em massa, o que é invasão volumétrica. E vocês vão ver também na disciplina de fundamentos de fluido, tá? Então, como não é o enfoque da aula de hoje, vou passar, tá? Bom, pessoal, então, ó, como eu havia comentado, esse modelo de gás ideal, ele é utilizado quando eu tenho volumes específicos maiores, porque eu tenho densidades baixas. Se eu tenho densidades baixas, o que eu vou ter? Vou ter partículas, átomos mais afastados. Então aquela força intermolecular ela não vai agir, né, com tanta, vamos falar assim,
intensidade, tá? Então, pode notar que o gás ideal ele vai estar nessa faixa aqui, ó, volume específico maior, tá? Além disso, pessoal, ó, o que é interessante a gente notar? Que quando eu aumento a pressão, ó, eu fujo da minha faixa no qual eu posso considerar gás ideal. Não sei se vocês estão vendo, ó. Ok? Tudo bem? Nesse caso aqui, ó, por que ocorre isso? Porque como eu tenho pressões muito altas, a pressão faz as moléculas se agruparem. Aí começa a agir o quê? Essa força intermolecular. Tá? E a mesma coisa para a temperatura, pessoal. Vocês podem ver, ó, que conforme eu abaixo a temperatura, essa faixa de gás ideal ela vai diminuindo. Mesma coisa, temperatura menor, né? Minhas moléculas elas perdem a energia, né? Então elas ficam mais próximas, tá? Mas de uma maneira geral, a temperatura ela não tem uma temperatura baixa, ela não é tão, ela não causa um efeito tão de gás real como a alta pressão. A alta pressão é batata, pessoal, vai dar problema. A alta pressão dificilmente vai ser gás ideal. O que é alta pressão, pessoal? Aí, ó, 10 mega, nem entra. Vocês vão falar, pô, professor, o que é 10 mega? Pessoal, 100 kPa aqui, ó, que a gente está analisando é a pressão ambiente. 10 mega, pessoal, é o que, ó, é 100 vezes isso. Então você tem 100 vezes a pressão ambiente. É uma pressão gigante, tá? 1 mega, que já é 10 vezes, a gente vê que a gente tem um errinho, né? Ó, tá falando aqui, ó, 7,5% até 1%, mas não é um erro muito grande, tá? Mas daqui para cima, de 1 mega para cima, o negócio começa a ficar feio, tá? Então aí, se você quer um resultado preciso, não fica legal, tá? Bom, exercício, pessoal, vou deixar para resolver próxima aula, tá? Vou gravar uma aula resolvendo exercícios aqui para vocês, tá? Beleza. Então, meu gás ideal já vimos, né? Vimos como relacionar, né? Basicamente, a equação de estado para gás ideal ela relaciona pressão, temperatura e volume específico, ou pressão, temperatura e volume, né? E etc, tá? E para gás real, o que a gente faz, pessoal? Tá? Para gás real, pessoal, a gente aplica um fator de correção nessa expressão. Ó. Lembra que antes era PV igual a RT? Agora a gente vai ter um parâmetro que a gente chama de Z. Tá? Esse Z é basicamente ele age como um fator de correção. Tá? Mas ele não é bem um fator. O nome dele não é assim, tá, pessoal? O nome dele é chamado de fator de compressibilidade. Guardem esse nome, é importante. Então esse Z, que é fator de compressibilidade, é um fator de correção, que o que acontece? Ele ajusta o modelo de gás ideal para o gás real. Tá? Tudo bem? Ok? Então, beleza. Então, essa é a equação. Ah, professor, mas e para aquelas outras variações que a gente viu? Pessoal, segue a mesma coisa. Né? Não tinha PV igual a MRT? Né? Se eu for usar, isso aqui é para gás ideal. Né? Ó. Se eu for usar para gás real, o que muda é que eu tenho um Z aqui à direita. Ó. ZMRT. Isso aqui é o gás real. Tá? Tudo bem? É isso. Tá? Não tem segredo. Ok. E como que eu calculo o Z, pessoal? Tá? Basicamente, a gente tem duas formas, tá? Primeiro, a gente tem como calcular cada substância, né, que existe aqui, por exemplo, nitrogênio, é possível, né, tem-se gráficos do diagrama de compressibilidade, que é o que? Aqui no eixo Y, tá vendo compressibilidade? É o valor do Z, tá, pessoal? E aqui no eixo X é a pressão. Então, você... E aqui eu tenho linhas de temperatura. Então, por exemplo, ó, vamos lá fazer um exemplo aqui. Imagina que eu tenho uma temperatura de 200 Kelvin, uma pressão
de 2 mega e eu quero saber com isso o Z, ok? Então, ó, 2 mega. Tem que colocar uma reguinha certinho, né, pessoal? A linha de 200 Kelvin é essa linha aqui, ó, não é? Então, ó, você vem e rebate para a direita, ó. Para a esquerda, perdão. Vou botar aqui, ó. Aqui, ó, meu fator de compressibilidade ele vai ser o quê? 6, 0,92 aproximadamente. Então aí meu Z vale 0,92. Ok? Ah, professor, quando que eu posso considerar? Como que eu sei se o meu gás ele é real ou ideal? Pessoal, é só eu calcular o Z, tá? Se o meu Z for aproximadamente 1, o que acontece? A expressão não é PV igual a ZRT? Se o meu Z for 1, o que está acontecendo com ela? Ela vai virar PV igual a RT. Então, se o meu Z for próximo de 1, eu tenho gás ideal. Então, tá vendo? É possível quantificar o erro que eu tenho para o gás ideal. Conforme for variando de 1, tanto para mais quanto para menos, por exemplo, eu tenho um Z de 0,8. Ó, não é 1, vai ficar PV igual a 0,8 RT. O que acontece? Eu já vou ter um desvio de 0,2, ou seja, de 20%. 20% é um erro considerável? Não sei, pessoal, depende de cada situação. De uma maneira geral, eu acho um erro considerável. Mas se você quer um cálculo aproximado, pode ser que, ok, tá? Você pode usar o modelo para gás ideal. Só que aí, pessoal, imagina você, substância por substância, você vai lá, tem um gráfico diferente. É chato, né? É complicado, é meio chato, né, de se fazer. Então, o que a gente faz, né? A gente utiliza um diagrama geral, que a gente chama de diagrama generalizado, tá? Então, aquele diagrama aqui que a gente viu tem um para cada substância. Esse diagrama generalizado ele vale para todas as substâncias, ok? Para qualquer uma, tá? E aí, pessoal, o que muda nesse diagrama generalizado? A forma de interpretar é bem parecida, né? Ó, o meu eixo Y é o fator de compressibilidade, o Z, mas no meu eixo X eu não tenho mais a pressão. Eu tenho a pressão reduzida. E as minhas linhas, elas não são mais de temperatura, elas são de temperatura reduzida. Tá, e aí, como que eu faço para calcular isso, pessoal? Aí, pessoal, eu tenho que saber como calcular pressão reduzida e temperatura reduzida, tá? Mas é simples, pessoal. Basta eu pegar a pressão absoluta, lembra? Aqui eu estou trabalhando com a pressão sempre absoluta, o modelo de gás ideal e gás real. E divido pela pressão crítica da substância. Para quem não lembra, pode voltar aí nas aulas passadas. Lembra que tinha lá o diagraminha, e aí tinha lá na pontinha, né, aquele estado crítico. Então, é a pressão, nesse ponto, essa é a pressão crítica e a temperatura crítica, que eu vou usar aqui, ó. Ah, beleza. E como que eu sei elas? Tem uma tabela, pessoal, de constantes críticas, acho que apêndice A, ó. Fatores de convergência, ó, constantes críticas, já é a tabela A.2, pessoal, ó. A.2. E aqui, ó, vocês vão ter a constante crítica, ó. Esse T, temperatura, é a temperatura crítica, tá? E essa pressão é a pressão crítica. Veja que a unidade da temperatura é sempre Kelvin. Por quê? Porque é temperatura absoluta, tá? Mesma coisa a pressão. Você não pode usar a temperatura em graus Celsius para calcular a temperatura reduzida. É sempre a temperatura absoluta, pelo amor de Deus. O pessoal erra muito isso aqui, tá? Então, ó, por exemplo, se eu quero saber a temperatura crítica da água, do vapor d'água, é 647,3
graus Celsius. E qual é a minha pressão crítica? 22,12 megapascal, tá? Então, basicamente, é assim que faz. Aí, o que vocês fazem? Você pega a pressão da substância, divide pela pressão crítica, você vai ter um PR. Pega a temperatura da substância e divide pela temperatura crítica, vai ter um TR. E aí você vem, tá? Então, por exemplo, imagina que por algum motivo, é que aqui está meio, mas vamos lá, uma temperatura reduzida de 1, uma pressão reduzida de 0,6 e eu quero saber o meu Z, tá? Então aqui eu já calculei, já peguei lá a temperatura da substância, dividi pela temperatura crítica dela, peguei a pressão da substância, dividi pela pressão crítica, tanto a pressão como a temperatura absoluta, cheguei nesses valores. Quero verificar. Então vamos lá, ó. Primeira coisa, pressão 0,6, ó. Aqui é um gráfico, pessoal, logarítmico, tá, ó. Esses pontos aqui, tá vendo onde saem essas retinhas aqui, esse tracejado? São onde eu tenho as variações. Começa do 0,1, porque é o gráfico logarítmico. Aqui é 0,2, aqui é 0,3, 0,4, e assim vai indo, ó. 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, foi para o 1, tá? Ó. Então 0,4 é aqui, 0,5 é aqui, opa, 0,6 é esse aqui, ó. Aqui é a mesma coisa, ó, foi para o 1, 1,1, 1,2, 1,3, tá? Essas aqui intermediárias são exatamente a metade, então aqui é 0,15, 0,25, tá? Mas a linha de 0,6 é essa linha aqui, ó. Ok? Essa linha aqui. O 1, pessoal, a linha 1, ela tá vindo aqui, ó. É essa. Ok, ó? Elas se chocaram ali, ó, naquele ponto. Ó. Vamos mudar de cor aqui, ó. Se chocaram exatamente aqui, ó. Tá vendo? 1,06. E essas outras linhas tracejadas? São aqui, ó, do 0,95, 0,9. Vim para cá, ó. Rebate para cá. Aqui é o 0,65. Podemos falar que o meu Z é aproximadamente o quê? 0,68? Ó, pessoal, 0,68Z é a gás real, né? A gente está muito longe do 1. Entendeu? Então é assim que funciona, tá, pessoal? Essa linha aqui serve para a saturação, tá? Porque o Z ele é uma propriedade intensiva, então a gente pode também utilizar o título para calcular o Z do vapor saturado, do líquido saturado, tá? Pode aplicar todo aqueles parâmetrozinhos lá, tá? Então, pessoal, é basicamente isso que a gente tem, tá? Existem outros modelos para gases, que são as equações de estados cúbica, né, de Van der Waals. Só que aqui fica mais critério de curiosidade de vocês. Dá uma lida aí no slide, olha o livro texto, tá? Espero que vocês tenham entendido. Então hoje vimos como relacionar pressão, volume e temperatura utilizando o modelo de gás real e gás ideal. O gás real ele se diferencia do ideal devido à presença de forças intermoleculares. Onde a gente vai ter isso? Quando eu tenho pressões altas, altíssimas e temperaturas baixas, mas de uma maneira geral pressão alta. Como que eu faço para verificar se eu utilizo o gás ideal ou gás real? Calculo o fator de compressibilidade Z e verifico se é próximo de 1. Quanto mais próximo de 1, né, o meu gás ele vai tender a ter um comportamento ideal, tá? Então espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou gravar algumas aulas resolvendo alguns exercícios para vocês, tá? Obrigado e até a próxima.